Olá, galera, tudo bom? Bom estar com vocês aqui de novo para continuar esse nosso bate-papo super especial sobre redação, certo? Bom, gente, hoje a gente vai realmente dar uma continuidade aqui ao nosso projeto de texto. Boa tarde, Érica, boa tarde, galera que está aí acompanhando a gente. Olha que o bate-papo hoje vai ser extremamente produtivo, principalmente porque nós vamos tratar de repertório sociocultural, nós vamos tratar de organização de texto, vamos analisar como é que a gente faz para que esse repertório seja realmente válido e hoje, especialmente, nós vamos dar continuidade, como eu tinha falado para vocês. Iniciamos no primeiro processo de pré-escrita, certo? Trabalhamos lá com aquela lógica de que eu entendo que a redação dissertativa argumentativa ela tem uma expectativa, portanto eu consigo planejar a partir da ideia de que o tema é um problema social. A partir daí você consegue transformar isso em um projeto de texto que deve ser apresentado na sua introdução. Seguindo, nós vamos imaginar qual é a melhor maneira de você selecionar, relacionar, de você organizar todo aquele processo de conhecimentos que você adquiriu no decorrer da sua formação, para que você traga para dentro desse texto, para que possa necessariamente servir como base, como fundamentação do seu texto. Isso em um primeiro parágrafo introdutório, em que nós falamos que deve se apresentar nesse parágrafo esse projeto textual. E lá nesse mesmo parágrafo começamos a bater um papo sobre como é que eu vou direcionar, como é que eu vou organizar a ideia do desenvolvimento. Então o nosso papo hoje é sobre desenvolvimento. E eu diria a vocês que o desenvolvimento é a parte mais complexa do texto, certo? Porque é ali, naquele momento, que você deve realmente provar tudo aquilo que você está defendendo no decorrer do seu texto, certo? Então, um ponto muito importante para a gente fazer essa análise é compreender como é que se organiza essas ideias para que a gente possa necessariamente argumentar dentro de um desenvolvimento, tá? Antes que a gente comece aqui a nossa prática, pessoal, eu quero que você entenda que eu dividi o desenvolvimento em duas partes. Claro, nós temos provavelmente 2 parágrafos de desenvolvimento, então nós vamos trabalhar hoje com o parágrafo de número 2, que é o desenvolvimento 1, e na próxima aula, posteriormente, nós vamos trabalhar com o parágrafo de número 3, que seria necessariamente o nosso terceiro parágrafo, tá? Bom, outro ponto importante que a gente deve analisar antes, necessariamente, de iniciar essa aula, é que fazer com que você entenda que eu organizei aqui uma ordem didática. Como é que é essa ordem didática? Bom, eu quero lembrar a você que a gente entende que o tema do Enem é um problema social. Se eu entendo que é um problema social, eu entendo que eu preciso problematizar, posicionar-me diante desse tema. Esse posicionamento, pessoal, ele se dá necessariamente a partir de um fato de eu fazer uma afirmação. O problema realmente existe e deve ser combatido. Bom, sabendo disso, eu preciso provar que ele existe. Então, o meu desenvolvimento vai ser pautado na ideia de como eu posso provar a existência desse problema. Bom, eu separo sempre em 2 aspectos, um aspecto social e um aspecto institucional, que seria mais ou menos aquela participação da sociedade na construção do problema e a participação do Estado, da escola, da mídia dentro dessa construção desse problema também, tá? Bom, essa separação, pessoal, é puramente didática. Como assim, professor? Veja bem, primeiramente eu posso trabalhar com a ideia de que essa perspectiva, ela vai ser abarcada primeiramente por algo institucional, então a participação, por exemplo, do Estado, ou eu posso inverter essa ordem, começar necessariamente trabalhando com a questão da sociedade, que é o que nós vamos ver hoje. Nós vamos trabalhar com aspectos da sociedade, com a participação social na construção dessa situação-problema que nós vamos tratar aqui diante do tema que nos foi apresentado, beleza? Pois bem, partindo dessa ideia, pessoal, eu quero convidar vocês a imergir nesse material que eu trouxe para vocês, para que você consiga entender todo esse processo de construção, de organização, de relação, de seleção dos conhecimentos, fatos, opiniões, ideias que você adquiriu no decorrer da sua vida, todo aquele arcabouço que constrói o seu repertório sociocultural, para que a gente consiga chegar aqui nesse ponto e apresentar para vocês de forma clara, precisa e direta a maneira de organizar um parágrafo de um texto dissertativo argumentativo, que é o que a gente vai ter aqui, tá? Então vem comigo que a gente vai dar uma analisada agora nesse ponto, que é um ponto sobre dissertação escolar ainda, e mais precisamente sobre repertório, tá?
Então, dissertação escolar sobre repertório. É importante que você entenda aqui todo esse processo. Nós vamos trabalhar com dissertação escolar e necessariamente, aqui é o nosso roteiro de hoje, tá? Dissertação escolar, nossa estratégia textual bem precisa e mais especificamente nós vamos trabalhar com a ideia de repertório. Vamos lembrar que repertório é aquele conhecimento que você adquire no decorrer do seu texto, tá? Outro ponto importante, nós vamos falar de desenvolvimento. Para ser mais preciso, como eu dividi esse desenvolvimento em duas partes, nós vamos falar do desenvolvimento de número 1, certo? Parte 1, vamos dizer assim. Bom, nós temos aqui nossos slides, nós vamos explanar essa aula e é claro que eu espero que com a sua participação. Basicamente, qual é a nossa intenção? Reconhecer cada parte estrutural do seu texto dissertativo argumentativo, identificar cada elemento estruturador dos parágrafos em uma dissertação escolar. Bom, veja bem, a nossa ideia, pessoal, é claro que você precisa entender o que é o repertório sociocultural, mas muito além disso, você precisa entender como se constrói principalmente essa estruturação de parágrafos, tá? Então, é bem interessante que você entenda que eu tenho um conteúdo específico, mas muito mais do que esse conteúdo, eu quero que a gente construa juntos essa estruturação de parágrafo, beleza? Essa estruturação de parágrafos. Vamos aqui resolver algumas questões, tem umas questões aqui direcionadas para vocês, e vai deixar aqui um direcionamento para que você entenda como é que é essa lógica. Primeira participação, vamos lá, Érica. Professor, desenvolvimentos poderiam ser considerados partes mais complexas de escrever, já que é a parte mais difícil de se acrescentar algo coringa? É interessante, né? E a Érica vai falar da competência 3. Vamos por partes, Érica, ó. Se a gente falar da competência 3, por exemplo, muito interessante a gente ver essa questão. A competência 3, ela trata justamente dessa seleção, organização, relação de repertórios, fatos, opiniões, ideias que ratifiquem a nossa defesa de uma tese. Essa é a competência 3. Se eu tivesse que resumir a competência 3 para explicar para vocês, eu diria que a competência 3 seria a você apresentar um projeto de texto, desenvolver esse projeto de texto apresentado de forma coerente. Como é que isso funciona? Não deixe ideias quebradas, não abandone ideias no seu texto. Seu texto deve estar aquilo que nós vamos chamar de costurado. É um texto que não abandona nenhuma parte, que discute por maneira completa tudo que foi citado. Essa é a nossa ideia da competência 3, tá? Bom, o desenvolvimento realmente é algo mais complexo, tá? Porque não basta necessariamente você trazer algo coringa. Professor, e o que é uma introdução coringa? O que é um parágrafo coringa? Um parágrafo coringa, pessoal, eu costumo dizer que todos os parágrafos de uma dissertação argumentativa, eles têm um quê de coringa. Por quê, professor? De forma bem simples, galera, para a Érica e para todos que aqui nos acompanham. O coringa é aquele repertório que vai servir para todos os temas. Veja bem, quando eu tenho uma parte mais específica, que é necessariamente a parte do desenvolvimento, vai ficar mais difícil eu trabalhar com algo coringa, que vai servir para todos os temas. Porque todos os temas não são iguais. Eu tenho perspectivas diferentes, causas diferentes, exemplos diferentes. E tudo isso vai ser cobrado de ti lá no desenvolvimento, certo? O que eu posso fazer? Aí vale muito a pena a gente entender isso, Érica. O que eu posso fazer é ter uma lógica. E essa lógica, ela vai necessariamente basear-se em 2 pontos. O primeiro ponto, entenda o que é uma estrutura de um parágrafo. Não basta você decorar um parágrafo completo sem entender o que é cada uma daquelas partes. Quando você entende uma estrutura, você consegue trocar o conteúdo sem ter o texto prejudicado. Esse é o primeiro ponto importantíssimo para a gente entender aqui. O outro ponto importantíssimo para a gente entender aqui, não importa muito, aliás, você pode, além de tudo, fazer uma classificação de temas. Se você classificar os temas, vai ficar mais fácil fazer a seleção desses repertórios que você vai inserir no seu texto, na sua produção, principalmente quando você está falando de uma fundamentação teórica baseada em um texto dissertativo argumentativo para o Enem. Tá? Então, basicamente, existem coisas que eu consigo trabalhar como algo coringa, porque eu classifico os temas, e tem pontos que não, eu vou precisar realmente de uma especificidade, porque cada tema tem as suas particularidades, e essas particularidades a gente não pode abrir mão. Beleza?
Bom, Érica, qualquer dúvida, fique aí à vontade para perguntar. O pessoal que está acompanhando a gente de todos os lugares aqui desse Brasil, do nosso querido Piauí, fique à vontade para participar, que a gente vai bater nesse papo bem bacana sobre redação. Érica, daqui a pouquinho a gente vai trabalhar com essas partes do parágrafo. Eu vou te explicar melhor, eu vou direcionar melhor para que você entenda. Isso aqui eu consigo ser coringa, esses pontos não dá para ser coringa, porque eu preciso aprofundar o entendimento do tema que nós estamos trabalhando. Beleza? Pois bem, entendendo toda essa lógica, o que nós vamos fazer agora? Veja bem, é importante que você entenda que existe uma estratégia. Nós estamos falando especificamente de repertório, tá? Então, é importante que o nosso papo hoje seja sobre repertório e que você entenda toda essa lógica. Vou colocar aqui para que você entenda. Nós vamos falar sobre repertório sociocultural. Aí é bem interessante você entender o que é cobrado de ti com relação a essa questão do repertório. Como é que é cobrado isso? E o que é repertório? Gente, repertório é a fundamentação teórica do seu texto. Vamos colocar isso aqui para você visualizar bem. Fundamentação teórica do seu texto. Então, eu entendo que repertório nada mais é do que a fundamentação teórica. Fundamentação teórica do seu texto. Beleza. Eu tenho essa lógica aqui. Eu sei que é fundamentação teórica. Bom, mas eu não posso ter um repertório de qualquer jeito. Existem 3 particularidades para que o repertório seja extremamente válido, tá? 3 particularidades. Vamos escrever aqui direitinho. Deixa eu apagar aqui. Vamos escrever direitinho para que você tenha essa visão muito clara, para que tire um printzinho aí da tela para visualizar o que é que precisa ter esse repertório. E por que eu estou trabalhando com essa noção aqui? Porque tem um porquê muito claro do que é a questão do universal para o particular. Tem um porquê. Esse aqui, gente, é a base da nossa estratégia de montagem textual, tá? Então, vamos lá. Nossa conversa hoje é sobre repertório sociocultural. Deixa eu colocar aqui bonitinho para vocês. Repertório sociocultural. Bom, é bom você entender que repertório nada mais é do que a fundamentação teórica. Pessoal, e a fundamentação teórica, ela nada mais é do que justamente os conhecimentos que você traz para dentro do seu texto para dar base a ele, para que você consiga necessariamente montar uma estratégia que permita você provar as suas ideias, certo? Então esse é um ponto importante. Aí vem um detalhe interessante aqui para vocês. Esse repertório, ele tem que ter algumas características. 3 características são básicas para que você monte essa estruturação. Ele precisa ser legitimado. O que é ser legitimado? Ser legitimado nada mais é do que você ele precisa ser comprovado por uma das áreas do conhecimento. Quais são as áreas? Linguagens, humanas, matemática ou ciências da natureza. Ele também precisa ser pertinente. Professor, o que é ser pertinente? Ser pertinente é um repertório que necessariamente é coerente ao seu tema, que tem a ver com o seu tema. Daí, Érica, olha só a questão. O repertório coringa, ele corre um risco grande. Qual é o risco dele? Não ser pertinente. Então, para que você utilize um repertório coringa, você tem que saber muito bem o que está fazendo. Porque necessariamente você precisa direcionar essa ideia de que esse repertório é pertinente ao tema. E um repertório coringa é necessariamente um repertório genérico. Então, ele não tem diretamente uma ligação com o seu tema. Por esse motivo, é muito importante que essa relação seja estabelecida de uma forma bem clara, para que o corretor não tenha a intenção de punir. Beleza? Além de tudo isso, esse repertório também precisa ser produtivo. Professor, e o que é ser produtivo? Justamente, esse repertório precisa ter a intenção, ele precisa ter a função
de provar o que você fala. Então, se não é apenas você jogar o repertório dentro do texto, ele precisa juntar as características para que haja a fundamentação do que você está falando, para que haja justamente a comprovação da tua fala, da tua opinião, certo? Então, por isso aqui é interessante você trabalhar com essa perspectiva. Vale lembrar um ponto importante, ó. Quando eu trabalho do que é universal para o que é particular, eu saio, galera, o que é universal? Eu vou trabalhar com eixos temáticos. Basicamente, o que é universal é quando eu faço a questão da classificação dos temas. Classificação de temas. Como é que eu classifico temas, professor? Você classifica temas, necessariamente, em eixos temáticos. Beleza? Isso é o que é você ser universal. Quando eu trabalho, Érica, com uma questão que trata necessariamente da relação entre entre repertório mais coringa, eu tenho nada mais, nada menos do que uma questão mais voltada para o que é universal. Agora, essa universalidade, ela pode trabalhar com duas questões, dois motivos. Quais são os dois motivos? O primeiro motivo é, eu posso trabalhar com coringa, que serve para todos os temas, ou eu posso trabalhar com um eixo temático. Quando eu trabalho com o eixo temático, eu classifico temas mais por grupos, ligados a semelhanças. Mas tudo isso só vai ser produtivo, só vai funcionar, se eu trouxer para o que é particular. E o que é particular? É o tema que você está trabalhando. Então é muito importante trazer para o tema. Professor, mais ou menos como é que isso funciona dentro da nossa construção? Vamos dar um exemplo muito claro e já fica uma dica aqui para vocês. Dentro de uma perspectiva de uma relação por eixo temático, eu consigo necessariamente trazer uma fala sobre educação. Então, todos os grupos de temas que trabalhem com educação, eles podem necessariamente ser comprovados, fundamentados por essas falas. Olha um exemplo. De acordo com o pedagogo Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela, tampouco a sociedade muda. Olha só que interessante. Eu tenho uma fala direta do Paulo Freire. Se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. O que é isso? Todos os temas que tratarem de educação, eu vou poder utilizar a frase de Paulo Freire. Bom, aí já é algo coringa? Já, mas de certa forma uma expressão coringa direcionada para um grupo de temas específicos, que no caso aqui são os temas que trabalham com a relação do eixo educação. Mas veja bem o que eu posso entender. Bom, isso só vai ser produtivo, já sei que é legitimado. Por que é legitimado? É legitimado porque eu estou trazendo aqui um teórico, tá, da área de humanas. Bom, ele é pertinente ao tema? Provavelmente será pertinente. Porque se eu tenho um tema que trabalha com educação, e eu estou falando de educação nesse texto, eu tenho necessariamente uma pertinência, existe uma coerência aí dentro dessa argumentação. E agora basta ser produtivo. Agora, para ser produtivo, eu preciso necessariamente relacionar isso com o tema. Porque se eu não relacionar com o tema, eu não vou conseguir dar essa produtividade para o meu texto. Daí a grande importância de eu fazer essa relação, beleza? Então só vai ser realmente isso. É somente com esse processo, somente com esse caminho a ser percorrido, que você vai ter realmente um processo de
argumentação. Professor, e o que é necessariamente argumentação? Existe um porquê. Argumentação, eu arrisco dizer que ele é a soma de duas coisas. Ele é uma opinião, mais um fato. A argumentação ela só vai realmente ser válida se você necessariamente trouxer uma ideia de uma opinião mais um fato. Agora, para isso, o que você vai fazer? Você vai ter que entender que a opinião sozinha, ela nada mais é do que senso comum. E o fato sozinho, que é o repertório sozinho, nada mais é do que exposição. Então, para que eu tenha realmente uma argumentação interessante, eu preciso ter os dois, tanto opinião quanto fato. E para ele ser válido, eu preciso sair do senso comum. Como é que eu saio do senso comum? Basicamente, trabalhando com o repertório sociocultural, porque o que eu vou chamar de fato é necessariamente o repertório sociocultural, tá? Então, veja bem, se eu trouxer um texto, eu trouxer apenas a fala de Paulo Freire, de acordo com o pedagogo Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Até aqui é só um ponto de exposição, não tem necessariamente argumentação. Quando é que ele vai ter argumentação? Quando eu trouxer para mim a ideia. No entanto, na prática, o avanço da evasão escolar no Brasil acaba comprometendo o poder transformador dessa educação. Veja bem, quando eu coloco, no entanto, na prática, o cenário desafiador, já digo que é um problema, é o avanço do problema relacionado à evasão escolar, aí eu estou relacionando a minha opinião. Então eu coloquei o fato primeiro, depois a minha opinião, juntei os dois, quando eu junto os dois eu tenho necessariamente um processo de argumentação. É esse processo que eu quero que você busque, é esse processo que eu quero que você entenda, beleza? Então, nossa baguncinha organizada está aí para que você entenda todos esses pontos. Vamos lá? Eu tenho uma estratégia. Qual é a estratégia? Eu tenho que sair do que é universal. O que é universal? A classificação de temas, para que eu consiga selecionar, estudar repertório sociocultural. Para o que é particular? O que é particular é o tema em si. Quando eu falo de classificação de temas, eu vou falar de eixos temáticos. O que são eixos temáticos? O momento em que eu aproximo temas por semelhanças. Exemplos: eixo educação, eixo saúde, eixo meio ambiente, eixo segurança, eixo tecnologia, eixo sociedade, eixo trabalho e economia. Pois bem, em que isso me ajuda? Em eu realmente selecionar repertório sociocultural. Para que eu tenha repertório sociocultural, o que eu preciso? Para que eu tenha um repertório sociocultural sempre, eu preciso saber que, beleza, o repertório ele é válido, mas ele só será válido se eu tiver legitimação, se ele for pertinente e se ele for produtivo. O que é ser legitimado? Pertencer a uma das áreas do conhecimento. O que é ser pertinente? Ser coerente ao tema. E o que é ser produtivo? É ajudar a comprovar esse processo do tema. Exemplozinho aqui para vocês. Exemplo. De acordo com o pedagogo brasileiro Paulo Freire, se a educação sozinha não muda a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Todos os temas que tiverem educação, eu vou conseguir usar essa frase. Mas eu só consigo usar essa frase se, por acaso, eu trouxer para o meu tema, que é justamente essa especificação, o caminho que a gente vai fazer. Professor, e o que é isso? Tudo isso que eu falei nada mais é do que esse processo de argumentação, que consiste em eu dar uma opinião e somar com uma fundamentação teórica, que eu vou chamar de fato. Se eu ficar só na opinião, eu vou basear-me no senso comum. Se eu ficar só no fato, eu vou ser apenas expositivo. Então, para que eu seja argumentativo, eu tenho que juntar fato e opinião. Beleza? Bom, entendido a lógica, agora nós vamos partir para um exemplo para que você visualize isso. Principalmente um exemplo em que a gente vai trazer a ideia de um parágrafo completo. Mas antes disso, só para deixar claro, o que vai representar o que é específico? Vai representar, necessariamente, a especificidade, os núcleos temáticos. Eu quero que você entenda que são os núcleos temáticos que vão determinar se você foi específico ou se você não foi específico.
Beleza? Então é muito importante que você entenda isso. Se há especificidade, se não há. E o corretor, para que ele entenda também, ele vai se basear nesse critério, justamente nesse direcionamento de eixo de núcleos temáticos. Professor, e o que são núcleos temáticos? É justamente a parte da frase tema, tá? Então isso aqui é a parte da frase tema que vai determinar a abordagem completa do tema. Normalmente o que você tem? Uma palavra que representa o tema, essas aqui são exemplos. Uma palavra que especifica o tema, você tem uma especificação, e você tem uma palavra que relaciona-se com a ideia de problemática. Basicamente, essa é a lógica de organização desses núcleos temáticos. Professor, por que os núcleos temáticos são importantes? Olha só por que eles são importantes. Só para direcionar para vocês. Porque eu só vou conseguir vir para o particular, para o tema, se eu souber fazer essa relação junto com essa proposta de núcleos temáticos, que é essa aqui que a gente acabou de ver. Ok? Bom, direcionado esse ponto, direcionado agora para essa ideia, vamos para o projeto de texto para que você entenda como é que é a lógica. Bom, a estratégia argumentativa, como é que ela vai aparecer aqui? Aqui eu tenho um exemplo, só para que deixe claro para vocês. Hoje, o nosso assunto é sobre isso daqui, ó. Hoje o nosso assunto é necessariamente sobre sociedade, que eu vou chamar de causa 1, que basicamente vai funcionar como meu argumento de número 1, certo? Bom, para que você entenda a lógica, primeira frase tema, estigmas associados às doenças mentais na sociedade brasileira. Eu tenho estigmas, eu tenho doenças mentais aos núcleos temáticos aqui, tá? E brasileira. O que é isso, professor? Núcleos temáticos. Por que é importante eu separar esses núcleos temáticos? Porque é somente desse jeito que eu vou fazer aquele movimento. Sair do que é universal e vir para o que é particular. Bom, o que vai me ajudar aqui, professor? O que vai me ajudar eu classificar o tema? Justamente para que eu encontre meios de trazer um repertório mais amplo. Como é que eu classifico? Por eixos temáticos. Nesse caso, qual é o eixo que é colocado, o direito é colocado em risco? Direito à saúde. Então, o eixo temático, necessariamente, será saúde. Bom, então eu consigo dizer que o artigo 196 da Constituição Federal de 1988, o qual prevê a saúde como direito de todos, será um repertório necessariamente produtivo, legitimado e pertinente ao meu tema. Pronto. Agora vamos lá, partindo para a primeira ideia, que é a ideia de tese. Vamos lembrar, pessoal, que a tese, quando eu tenho um problema social, eu não vou ser a favor ou contra nada. Ele nada mais é do que a problematização do tema. Até porque você não pode ser a favor ou contra um problema social. Você só precisa afirmar que o problema existe e que deve ser combatido. Como é que eu faço isso de forma clara? O cenário desafiador, já afirmo que tem um problema, de combater os estigmas, olha só os núcleos temáticos, estigmas, associados às doenças mentais da sociedade contemporânea brasileira. Aí eu tenho os núcleos temáticos, tá? Qual é essa vantagem? Eu saí do que era universal. O que é universal? É esse repertório aqui, ó. Esse repertório, ele é necessariamente ligado ao eixo temático, então ele é universal, porque ele vai servir para todos os temas que envolvem saúde. Mas para que isso funcione, eu tenho que partir para o que é específico, para o que é particular. E o que é particular é justamente essa questão dos núcleos temáticos. Beleza, galera? Então vamos lá. Depois que eu fiz esse movimento, só que já para você notar o que é, ó, é como se eu tivesse a opinião no tema, aqui onde é particular, eu tenho um cenário desafiador, eu afirmo, então isso é uma opinião. Deixa eu colocar aqui em vermelho para você visualizar direitinho. Basicamente, o que é a tese? A tese é o que eu tenho como opinião. Opinião. E o repertório, que é mais amplo, é o que eu vou chamar de fato.
Como eu juntei os dois, opinião mais fato é igual a argumento. Beleza? Entendido esse ponto, agora vamos para a comprovação, que é o nosso assunto de hoje, a questão da causa 1. Bom, agora eu preciso provar que realmente eu tenho um cenário desafiador. Eu preciso provar que eu tenho realmente um problema. Como é que eu faço isso? Eu vou fazer isso a partir da ideia de que existe uma participação da sociedade e existe uma participação do Estado nesse problema. Primeiro problema, se existem estigmas, preconceitos, eu estou falando de um processo de apatia social. Tá? Um processo de apatia social. A sociedade é apática, ela não faz nada para mudar a situação. Isso acontece por quê? Porque ela é alienada, ela está por fora do problema. Isso acontece por quê? Motivado pela desinformação. Beleza? Então eu tenho aí um processo, veja que eu estou aprofundando. É nesse momento em que você deixa de ser mais genérico e passa a ser mais dentro do tema mesmo. Daí a necessidade muito importante que você tem de atrelar essas ideias. E quando eu falo de Estado, quem deveria oferecer saúde pública era o Estado. E se por acaso eu tenho um problema de saúde pública, é porque existe uma participação clara do poder público também. Beleza? Pois bem, entendida essa lógica, agora eu quero tratar com vocês desta partezinha aqui, específica. Por quê, professor? Porque agora nós vamos estruturar esse parágrafo e mostrar como é que ele pode ser montado. Direcionamento do desenvolvimento 1. Veja bem, nada acontece, tudo que a gente falou aqui, ele tem uma lógica, ele vai montar uma estratégia para que você necessariamente construa todo esse parágrafo. Como é que ele acontece? Veja bem. Primeira coisa que você vai fazer é mostrar logo sua opinião, tá? Porque aí sim você fundamenta e passa a ser... Vale lembrar também que essa ordem não é uma ordem fixa, não é uma ordem clara. Você poderia começar, por exemplo, com a parte da exposição, que seria o fato. Mas nós vamos aqui partir da opinião. Primeira coisa que você vai fazer é trabalhar com a ideia do assunto do parágrafo, do que você vai defender. Então, o que você vai defender aqui? Você vai defender a sua opinião. A sua opinião. Pessoal, para que fique claro, aqui a gente está falando sobre o jovem no mercado de trabalho, tá? Só para você entender aqui como é que é essa ordem do termo. O jovem no mercado de trabalho. Essa é a nossa lógica. Bom, o jovem no mercado de trabalho. Então, como é que eu vou direcionar aqui esse fato? Primeiramente, eu vou afirmar o assunto. A afirmação desse assunto, pessoal, eu vou chamar de tópico frasal. O que é o tópico frasal? O assunto do parágrafo. Qual é o assunto do parágrafo? A causa do problema. Qual é a causa do problema? A desigualdade social no acesso à qualificação. Então eu vou dizer que o jovem está desempregado, que eu tenho um problema do ingresso do jovem no mercado de trabalho, porque esse jovem é pouco qualificado. Essa desigualdade no acesso à qualificação faz com que eu aumente o problema do desemprego juvenil, ok? Bom, logo depois o que você vai trazer? Veja bem, olha o caminho que você vai percorrer. Primeiro a afirmação, primeiro o assunto do parágrafo, a ideia central. Depois, nós vamos trazer o que eu vou chamar de fato. Pronto, né, professor? Agora eu tenho opinião, eu tenho fato, eu já tenho uma argumentação. É verdade, mas ainda não é o suficiente. Você já tem um teor argumentativo, mas ainda não é o suficiente. Bom, como eu estou falando de desigualdade social, eu preciso trazer alguém ou um dado, a fala de uma autoridade ou um dado estatístico, ou uma teoria filosófica, ou um fato histórico, ou um exemplo atual que prove que no Brasil nós temos desigualdade na qualificação do jovem. Bom, eu optei aqui, pessoal, por uma representação de um repertório de autoridade. Qual foi a autoridade que eu trouxe? Milton Santos, um famoso geógrafo brasileiro que tratou dessa noção da desigualdade. Então, Milton Santos, ele afirma que a globalização baseia-se em interesses financeiros e que esse interesse financeiro faz ampliar a desigualdade na sociedade nacional. Então, o que eu tenho aí? Um direcionamento claro para alguém que trabalha com a ideia de desigualdade.
Basicamente, eu disse que no Brasil tem desigualdade, eu afirmei que tem desigualdade no Brasil, e eu trouxe alguém que confirma essa história comigo. Quem é que confirma? O nosso querido Milton Santos. Quem é o Milton Santos? Grande geógrafo brasileiro, beleza? Pronto, professor, tá bom, né? Claro que não. Ainda é pouco. Agora você tem que fazer aquele movimento de sair do que é geral e vir para o que é específico. Agora você tem que trazer esse fato aqui de desigualdade para dentro do seu tema. É um ponto em que você vai especificar a relação do repertório com o seu tema. Como é que eu faço isso? Essa desigualdade reflete-se na dificuldade de parte dos jovens brasileiros de ingressarem no mercado de trabalho. Beleza? Olha que eu trouxe aqui para o meu tema. Essa desigualdade, trouxe a ideia da desigualdade. Por que eu trouxe a ideia da desigualdade? Porque o meu fato, o meu repertório, baseia-se nesse princípio de desigualdade. E aí eu vou trazer para o meu tema. Como é que eu trago? Reflete-se nas dificuldades, já estou até afirmando que é um problema, de parte dos jovens ingressarem no mercado de trabalho. Agora, esse movimento, eu saí do que era geral, aqui nesse ponto específico, eu vim para o que era particular. Mas aí eu vou voltar lá na pergunta que a Érica fez no começo da nossa aula. Professor, não dá para trabalhar muito bem com o Coringa no desenvolvimento, né? É mais complexo. Por que é mais complexo? Porque bem aqui nessa parte ainda não é o suficiente. Você precisa aprofundar a sua argumentação. E essa profundidade argumentativa ela é dada a partir de fatos, de exemplos, de causa e consequência, de algo que se ligue diretamente ao seu tema. Então, depois que você trouxe para o tema, a gente precisa dar uma aprofundada e explicar o que tem a ver essa desigualdade com o desemprego juvenil. Agora eu preciso explicar. Agora é o ponto em que eu vou trazer para dentro da minha concepção. Aí eu vou trazer aqui uma relação de causa e consequência. É a única forma que tem de se fazer isso? Não. Nós temos diversas possibilidades, mas a relação de causa e consequência é bem interessante. Como é que vai funcionar? O quê? Por conta da pouca qualificação, seria a causa 1, vou colocar aqui como causa 1, de parcelas dos jovens, ó. Pronto, já trouxe uma causa, pouca qualificação, é como se eu estivesse reafirmando a minha ideia. Mas eu preciso agora dar uma especificada. Como é que eu dou uma especificada? A partir de consequências. Bom, eu tenho que provar que é um problema. Se eu preciso provar que isso é um problema, eu preciso trazer exemplos de como isso impacta a sociedade. Como isso vai impactar, direcionar, vai prejudicar todo esse processo de desenvolvimento social. Então eu trouxe o quê? Exemplos, tá? É claro, eu trouxe consequências, mas eu trouxe exemplos. E aí, por que não dá para fazer de com Coringa? Porque aqui eu preciso exemplificar. E esses exemplos precisam ser diretamente ligados ao meu tema. Bom, quando o jovem brasileiro ele não tem emprego, o que acontece com ele? Aumento do abismo social. O que é abismo social, professor? É a desigualdade. Então, se a juventude não tem emprego, ele não vai ser melhor socialmente, melhor no sentido de não vai ascender socialmente mais que seus pais. Pelo contrário, muitas vezes, ele, por estar desempregado, ele está numa classe, inclusive, abaixo dos pais, dependendo deles. Enquanto isso, os jovens mais abastardos, que possuem qualificação, que possuem maiores oportunidades no mercado, eles crescem. Então, o que isso acontece? Aumenta a desigualdade social, certo? Então, é uma herança passada de geração para geração, que é justamente a manutenção desse problema relacionado com a desigualdade. Bom, outro problema sério, outro exemplo sério, a estagnação econômica do país. Olha só como é que é a estagnação econômica do país. A estagnação econômica, pessoal, ela baseia-se justamente no processo de que um país dificilmente crescerá se não gerar emprego, principalmente para os seus jovens. Então aí eu tenho um bloqueio para o crescimento econômico. Bom, como é que faz essa roda girar? Se o jovem tem trabalho, ele consome mais. Se ele consome mais, ele vai gerar mais emprego também, porque ele vai consumir mais lazer, ele vai consumir mais bens, ele vai consumir mais. Aí isso faz com que a indústria trabalhe mais, isso faz com que bares, festas, clubes funcionem mais. Isso vai fazer com que
haja mais empregos, porque as pessoas vão trabalhar mais para oferecer mais esses serviços. E é o que acontece? Isso faz com que a economia cada vez mais melhore, certo? E tem um outro problema também. Qual é o outro problema, professor? Outro exemplo que a gente consegue citar? O risco do aumento da criminalidade. Veja bem, aí eu vou deixar uma coisa bem clara. Note que eu falei do risco, porque não é certo, não. Não é todo jovem que está desempregado que vai virar bandido, não, tá? Então, aí eu direcionei um ponto bem importante. Note bem, olha só meu movimento. Primeiro eu digo o assunto, depois eu trago o fato que vai fundamentar esse assunto, vai dar base a ele. Depois eu trago o repertório para o tema, porque eu preciso especificar para o meu tema. Eu vou dar um aprofundamento no meu tema, que é explicando por que eu acho isso, tá? Aqui eu fiz isso a partir de uma relação de causa e consequência, e agora eu preciso concluir o meu parágrafo. Como é que eu concluo o meu parágrafo? Com um desfecho. Assim, a inclusão social da juventude é comprometida. Já vou deixar aqui um desafio para você que está aqui nos acompanhando. Eu quero que você faça a introdução desse parágrafo, porque esse aqui é o desenvolvimento. E eu quero que você faça a introdução. Como é que seria essa introdução, professor? Como é que eu montaria isso? Já deixo o desafio para você. O tema é esse, viu? O jovem no mercado de trabalho, beleza? Aqui é o nosso tema. E eu quero que você faça a introdução para esse tema. E o segundo parágrafo, eu já consigo fazer? Eu já consigo fazer, já consigo direcionar para você esse segundo parágrafo. Porque você deve estar perguntando assim, professor, eu entendi quais são as partes, mas como é que eu junto? Como é que eu junto cada uma dessas partes? Ah, sim. Não esqueça, você precisa concluir o parágrafo, né? O desfecho. Assim, a inclusão social da juventude é comprometida. Veja que eu reafirmo a ideia do jovem incluído no mercado de trabalho. Escrevi esse texto, tá? Vamos juntar essas partes aqui. Bom, isso se tornou o parágrafo que a gente acabou de planejar. Para começar sobre esse contexto, que contexto? O contexto da introdução que você vai fazer em casa, viu? Próxima aula eu já começo falando dessa introdução e já falo do nosso terceiro parágrafo. É lícito destacar que a desigualdade social... Deixa eu mudar a corzinha aqui para ficar melhor para vocês. É lícito destacar que a desigualdade no acesso à qualificação... Note que isso aqui é meu argumento de número 1. É o assunto do parágrafo. É o assunto principal desse parágrafo, tá? Então você tem aqui, sobre esse contexto, é lícito destacar que a desigualdade no acesso à qualificação profissional, tá aí o assunto, corrobora a preocupação em torno da inclusão do jovem no mercado de trabalho. Note que aqui eu afirmei o meu tema. Afirmei como? Eu estou afirmando. A falta de qualificação é causa do problema. Esse é o nosso assunto. Aqui eu já fechei o que eu vou chamar de tópico frasal. É o momento em que eu apresento o assunto do parágrafo. Vamos lá. Nesse viés, agora, veja bem, coloquei esse primeiro momento aqui, até aqui, eu fiz a minha opinião. Eu dei a minha opinião. Agora, o que eu preciso? Eu preciso ratificar essa opinião. Como é que eu ratifico? Com o fato. Olha aqui o fato. Eu trouxe como fato, pessoal, um argumento de autoridade. O que é um argumento de autoridade? É justamente alguém que concorda comigo. Nesse viés, para o geógrafo brasileiro Milton Santos, o processo de globalização concentra-se em interesses financeiros, aumentando as desigualdades. Pronto. Fechei. Mas note que o Milton Santos ele não está falando de desemprego juvenil, não. Ele está falando de desigualdade. Então, basicamente, essa ideia aqui do nosso querido Milton Santos é geral. É uma ideia geral. É uma ideia que fala de desigualdade no geral. Então, o que eu preciso? Trazer para o que é específico. Então, agora, esse momento, eu vou sair do que é geral e ir para o que é específico. Essas desigualdades são refletidas no tema. São refletidas nos entraves de ingresso de parte da juventude brasileira no âmbito laboral. Vamos lembrar que âmbito laboral é mercado de trabalho, né, pessoal? Laboral, ele está diretamente ligado à ideia de trabalho. Pronto, agora
fechei aqui uma outra parte importante do meu parágrafo, que foi sair do que era geral e voltar para o que é particular. Agora eu preciso explicar isso, preciso trazer para algo mais direto, mais específico, mais aprofundado. O que por conta da precária qualificação profissional, tenho aqui uma causa, precária qualificação profissional, acaba por acarretar, note pessoal que aqui, quando eu coloco acaba por acarretar, eu tenho consequências, tá? E aí eu trouxe exemplos de consequências. Lembre-se, você quer provar que existe um problema. Para provar que existe um problema, você precisa naturalmente fazer todo esse caminho até chegar à sua ideia. Bom, então acaba por acarretar o aumento do abismo social, exemplo 1, a estagnação econômica do país, exemplo 2, e a potencialização do avanço da criminalidade, exemplo 3. Bom, quando eu trago exemplos de problemas, eu estou provando que esse problema existe, tá? Exemplos de problemas provocados por isso. Por que o desemprego juvenil é um problema? Porque ele provoca tudo isso. Exemplos de problemas. Basicamente, o que eu quero aqui? Eu quero comprovar que eu tenho necessariamente que combater o desemprego juvenil. Bom, agora o que falta no meu texto? Se eu trabalhei com a relação de causa e consequência, tá? Causa primeiro, consequência agora eu preciso concluir o meu parágrafo. Todo parágrafo, entenda, esse parágrafo pode ser de introdução, pode ser de desenvolvimento, pode ser de conclusão, ele faz parte de um mesmo processo, porque ele precisa ser formatado por uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Dentro do nosso parágrafo, eu vou entender como introdução o tópico frasal, que até aqui quando eu falo de mercado de trabalho. Depois disso, eu tenho o desenvolvimento, que vai trazer o repertório, a ligação com o tema, o aprofundamento. E eu preciso de uma conclusão, que vai começar aqui, ó, em que eu reafirmo a minha ideia. Então, a partir desse ponto, eu tenho uma construção de um parágrafo muito bem montado. Professor, e eu posso fazer todos os parágrafos de desenvolvimento desse jeito? Pode sim. Essa é a ideia. Então, por mais que eu troque todos os conteúdos, eu não preciso mudar a estruturação do meu parágrafo, porque é isso que vai garantir para mim a segurança de sempre trabalhar de maneira produtiva mesmo, de maneira segura, de maneira direcionada e principalmente de maneira racional. Vamos ver um outro exemplo, seguindo essa mesma lógica, para você notar como é que vai funcionar. Primeira coisa que você vai fazer é tópico frasal. Vamos lembrar o que é o tópico frasal, professor? Tópico frasal é o assunto do parágrafo. O tópico frasal vai ser o assunto do parágrafo. Certo? Vamos lembrar que o assunto do parágrafo ele vai aparecer como minha opinião. Bom, aqui nós estamos falando sobre a questão do casamento precoce. Outro temazinho, vou deixar outro desafio para você. Tente fazer a introdução sobre o tema casamento precoce, casamento de crianças e adolescentes, tá? Casamento precoce. Ok? Vamos dar outro temazinho aí, outro desafio para você. Casamento precoce. Vou fazer o segundo parágrafo, mas você vai fazer a introdução para a gente trabalhar na próxima aula, tá? E aí na próxima aula eu trago a introdução, repito esse parágrafo e a gente vai para o terceiro. Qual é o meu assunto? A proteção da criança é essencial para o desenvolvimento saudável de crianças e adolescentes. Então, a proteção é essencial para que haja o desenvolvimento saudável entre crianças e adolescentes. Bom, agora eu preciso trazer alguém que confirme isso que eu digo. Ou alguém que confirme o que eu digo, ou uma autoridade, ou um exemplo contemporâneo, que é o momento em que eu vou trazer o repertório em si. O que é o repertório? É aquilo que eu vou chamar de fato. Então, o fato nada mais é do que a fundamentação. Fundamentação. Ok? Bom, eu trouxe outra fala de autoridade. Quem é que eu tenho aqui? Gilberto de Menstein, em sua obra Cidadão de Papel. Gilberto de Menstein, Cidadão de Papel, trata a vulnerabilidade dos jovens com relação à efetividade dos seus direitos no Brasil.
Então, a efetividade dos direitos da juventude, ela não é garantida no Brasil, e isso foi denunciado por um jornalista chamado Gilberto de Menstein em sua grande obra Cidadão de Papel, beleza? Então, é uma autoridade no assunto. Bom, ele falou de vulnerabilidade no geral. Eu não posso falar de vulnerabilidade no geral, eu tenho que trazer para o meu tema, porque senão eu vou ficar muito genérico. Então, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou trazer para o meu tema? Relação, repertório, tema. Aqui é o momento em que há a especificação dessa discussão, viu? A especificação dessa discussão, ela vai ser dada a partir da relação entre o meu repertório, entre o fato e o meu tema. É o caminho que eu faço do que é geral para o que é particular. Tal tese comprova-se diante da persistência dos casamentos entre crianças e adolescentes. Eis aqui o meu tema. Persistência de casamentos entre crianças e adolescentes, tá? Então, basicamente, essa especificação é o momento em que eu saio lá do geral, dessa ideia de vulnerabilidade geral, e trago para algo mais específico, que é meu tema, ok? Bom, trouxe para o meu tema, já tá bom, professor? Claro que não, lembre-se, o caminho é sempre o mesmo. Sair agora do repertório, para onde é que eu vou? Para o aprofundamento, para a explicação de que isso faz sentido na minha vida. Como é que eu faço isso? A partir da relação de causa, ó. O que por conta, agora veja que eu trouxe exemplos de causas, mais de uma causa, ó. Eu trouxe aqui exemplos de causas. Também é bem interessante, porque se você trouxer exemplos de causas, o seu parágrafo ele fica necessariamente mais rico, tá? Então, o que por conta de uma cultura patriarcal e questões como gravidez na adolescência, tabu sexual e dependência financeira, olha só, eu trouxe uma série de causas. Então, esses exemplos de causas, gente, são bem interessantes para que eu consiga montar toda a minha estratégia. E isso é o que dá profundidade argumentativa, extremamente importante trazer para essa ideia. Ó. O que por conta de uma cultura patriarcal, da gravidez precoce, do tabu sexual e da dependência financeira, eu listei uma série de causas. O que isso provoca? Isso provoca uma série de consequências também. Também trouxe exemplos de consequências, tá? Se eu trouxe exemplos de causas, eu também vou trazer exemplos de consequências. Como é que eu vou trazer? Ele vai provocar evasão escolar, perpetuação da desigualdade social, além de questões como abusos sexuais. Opa, por que isso é um problema? Porque ele causa uma série de questões importantes. Veja bem, já tem uma introdução, que é o tópico frasal, já tem o meu desenvolvimento, que vai pegar desde o repertório, a relação com o tema e o aprofundamento. Agora eu preciso necessariamente concluir o meu parágrafo. Como é que eu vou concluir o meu parágrafo? Ó, assim, nota-se a importância de garantir a proteção para o pleno desenvolvimento infantil. Então, basicamente, isso aqui vai funcionar como a conclusão do parágrafo. Agora, se você notar, eu troquei tudo que a gente falou no outro parágrafo. Como assim, professor? Ó, vou voltar um pouquinho para você ver. Ó. Voltar um pouquinho, vou voltar aqui. Ó, aqui. Quando o tema era jovem no mercado de trabalho, eu disse que a desigualdade é a minha opinião, a desigualdade é a causa do problema. Aí eu trouxe a ideia de fato, que foi o Milton Santos, falando da desigualdade social. Trouxe essa desigualdade para o meu tema, porque eu disse que essa desigualdade ela pode ser relacionada às dificuldades de ingresso do jovem no mercado de trabalho. Aprofundei, trazendo causa, pouca qualificação e consequências, aumento do abismo social, estagnação econômica, risco de aumento da criminalidade. E concluí falando da dificuldade da inclusão da juventude. Note que eu fiz o mesmo processo, tópico, repertório, ligação repertório-tema, causa, consequência e desfecho. O que eu fiz lá no outro tema? Olha aqui, a mesma coisa. Ó. Tópico, só que agora mudou. Qual é o meu tópico? A proteção é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças e adolescentes. Por que mudou? Porque o tema mudou. Meu tema agora é casamento precoce. Mas a estrutura do meu parágrafo é a mesma. Depois, fundamentei isso trazendo Gilberto de Menstein, que diz que o direito, a vulnerabilidade dos jovens com relação à efetividade dos direitos
é uma realidade no Brasil. Trouxe essa vulnerabilidade para o meu tema, dizendo que a vulnerabilidade ela é presente na persistência dos casamentos entre crianças e adolescentes. Mas por que isso é um problema? Por quê? Por conta da cultura patriarcal, da gravidez precoce, do tabu sexual e da dependência financeira, isso gera uma série de problemas. Que problemas? Evasão escolar, perpetuação da desigualdade, abuso sexual. Tudo isso acaba provando para mim que eu preciso garantir a proteção plena para o desenvolvimento da criança. Então, eu mudei todo o conteúdo, mas mantive a mesma estruturação textual. E isso consegue ser percebido justamente nessa ideia. Professor, e outro exemplo? Ó. De novo, o argumento 1, que isso é parte aqui do tópico frasal, é a mesma ideia. Ó. Tópico frasal. O cinema é uma fundamental ferramenta para a inclusão de propagação de valores sociais. Aí eu vou trazer para onde? Repertório. De acordo com Milton Santos, em texto Cidadanias Mutiladas, a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Esse é o repertório. Vou trazer o repertório para o tema. A democracia, essa democracia trabalhada com ele, é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Causa e consequência. A concentração de salas de cinemas em áreas de alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas nesse serviço provoca o quê? Provoca a falta de democratização do acesso à cultura cinematográfica. A mesma ideia, viu, pessoal? E eu concluo como? Isso faz com que se marginalize parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. O mesmo caminho. Eu vou para o tópico frasal, o fato... Logo aqui, eu vou colocar aqui na frente. Fato, que é o repertório. A especificação, quando eu trago para o meu tema. O aprofundamento, vejo que eu trago exemplos de causas. Aqui a consequência em si, que é o problema. E a conclusão do parágrafo, quando eu trago justamente a ideia de que isso faz com que as pessoas sejam marginalizadas do direito à cultura. Todo esse processo foi um processo que naturalmente construiu-se a partir da ideia do meu texto. Ó, só para destacar para vocês visualizarem, nessa perspectiva, a cultura é imprescindível para a identidade de um povo. E, indubitavelmente, o cinema é fundamental em ferramenta para a inclusão de valores sociais. Tópico frasal. Entretanto, de acordo com o geógrafo Milton Santos, no texto Cidadanias Mutiladas, a democracia é extremamente necessária para a fundamentação cultural do indivíduo. Só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social, ou seja, na medida em que os direitos são universais e desfrutados por todos. Repertório. Dessa maneira, a concentração de salas de cinemas em áreas de alto desenvolvimento econômico e o alinhamento de milhares de pessoas a esse serviço, causa... provam que não há democratização do acesso à cultura cinematográfica. O que eu tenho aí? Consequência. E aí eu vou concluir como marginalizando, deixando a parte da sociedade, deixando de lado, grande parcela da sociedade desprovida de recursos financeiros. A partir daí, você tem toda a estruturação do seu texto, beleza? Tópico frasal, para deixar claro. Aí você vem para cá. Repertório, que é universal. Vamos trazer para a ligação com o tema, quando eu falo da questão da cultura em si. Causa, só para você ter uma ideia. Consequência, direcionado. E o desfecho, que é a conclusão do parágrafo. Assim você fica, pessoal, direcionado para toda essa ideia, certo? Beleza, pessoal? Então, eis aí todo o projeto de texto pronto para você. Vai ficar uma questão nesse material para que você responda sobre a argumentação. E a gente se encontra na próxima. Até mais, galera. Grande abraço.